queridos alunos da Escola de Profeta. Estamos aqui mais uma vez para trazer um conhecimento profundo das Santas Escrituras. Dando continuidade sobre o livre acesso e essa introspecção do reino que Jesus disse que estaria dentro de você. Que estaria e está dentro de você. Desde quando você creia e se permita acessar. Então, repare, nesse momento em que você começar a receber esse destravamento, você vai ter o gozo que não é da carne, mas que é do Espírito, que representa a presença de Deus dentro de você. Você começa a ter esse acesso. E poderá livremente você passar a ouvir a voz de Deus, até um destravamento para o dom do discernimento, porque discernir nada mais é do que compreender as manifestações do seu próprio Espírito junto ao Espírito Santo que mora no seu espírito. Então isso é uma relação de acesso, é uma fonte de acesso entre você e Deus. Então esse jardim você precisa acessar. Você precisa compreender. E a partir daí, você se torna alguém que vai dar um salto de relacionamento e de comunhão com Deus. Então, a sua oração não vai ser mais uma oração mecânica. E olhe que eu não estou falando nem do fato de você orar em línguas. Mas agora você vai orar no entendimento do ser espiritual que está em você. Então, por exemplo, vamos entender, o seu coração, que representa a sua alma, onde está a sede de emoções, desejos e sentimentos, quando ele está voltado para a carne, seus pensamentos e sentimentos são carnais. Mas quando o seu coração, você abre o coração para acessar seu espírito, e o coração é alma, que é entendimento, e essa mesma alma, ela gera conexão com a carne, e ela também gera conexão com o seu espírito. Mas quando você, digamos assim, se interioriza, você para e medita, entra em meditação com Deus. Então, você para de pensar na conta que tem que pagar. Você para de pensar no problema que está envolvendo a família. Você agora para dar atenção ao seu espírito, gerando uma conexão com Deus e tendo, de fato, agora uma conexão de diálogo com o mundo espiritual, com Deus, dentro da sua necessidade. E aí você vai viver suas próprias experiências de um mundo espiritual. Porque você está fazendo uma oração diferente. Você está indo por um caminho diferente. É diferente de você fazer uma oração mecânica. O que é a oração mecânica? Meu Pai, eu preciso, meu Pai, eu quero, meu Deus. É a oração da matéria. Você precisa aprender a conectar-se com Deus. Agora vamos aqui para a técnica da oração. O que é a técnica da oração? A Bíblia diz que o Espírito, ele é a palavra de Deus, ela é Espírito, a palavra de Deus é Espírito e é vida. Hein? A
A palavra é espírito e vida. Vamos ver aqui, um minuto só. Vamos ver aqui. A palavra e vida. Vamos ver. Vamos observar aqui. Vamos analisar. Veja o que está escrito. Olha que coisa forte. João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada presta ou se aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, as palavras que o Senhor tem nos dito, ela é espírito. E ela produz o que em nós? Ela produz vida. A carne, a Bíblia diz que aquele que pende para a carne, pende para a morte. Mas aquele que pende para o espírito, pende para a vida. Então, nesse momento, o reino, o governo de Deus, o reino tem que estar dentro de nós. Ele já está. Ele está, mas nós precisamos acessar esse reino. Então, se eu e você acessamos esse reino, seguramente nós vamos ter os resultados desse reino. Que ele é espírito e é vida, vida proveniente da palavra. Então, essa fonte, esse destravar no jardim do seu ser espiritual, vai romper, vai criar, vai manifestar as fontes de água viva. Então, a Bíblia chega a dizer que essa fonte de água viva, ela jorra, ela salta para a vida eterna. Então, você quer ter vida em você mesmo? Você precisa acessar essa fonte. Então, essa fonte, ela te leva a adorar a Deus, a tornar você um perfeito adorador, a sentir a presença de Deus com mais relevância. Então, vamos lá. A técnica da oração. Como é a técnica? Apóstolo, existe técnica para orar? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu era rapaz, eu orava 8 horas por dia. Eu não me sentia enfadigado em orar 8 horas. Mas eu confesso para vocês, eu tinha muito pouco resultado. Por quê? Porque eu não sabia o que era unção. Eu não sabia a palavra unção, o que de fato era unção. O que é unção? Unção é combustível. É combustível. Então, quando você ora com as fontes do seu ser abertas, os rios de água viva saltam para a vida eterna. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo, estou conversando aqui para vocês. E eu estou sentindo choque elétrico. Estou sentindo choque elétrico. Estou sentindo meu corpo arrepiar. E o que é isso? Porque eu estou acessando esses rios de água viva. Está jorrando dentro de mim. Eu estou sentindo. Ele está jorrando dentro de mim. Então, e como é que a gente faz isso? Eu vou ensinar logo. Eu tenho pressa de ensinar vocês. Tenho pressa. Por quê? Porque vocês precisam acessar a fonte. Precisa romper. Eu vou ensinar. E depois de ensinar, eu vou orar por vocês. Eu vou orar para que haja o romper, haja o destravar de dentro de vocês. E essa fonte que jorra para a vida eterna comece a fluir.
E eu quero depois estar orando, não nesse vídeo, mas quando a gente começar a orar junto, eu vou perguntar para você, já é batizado com o Espírito Santo? Entende? Então você precisa ser revestido do poder de Deus. Então, o que precisa acontecer na sua vida como cristão? Você precisa acessar a fonte. Em primeiro lugar, destravar a fonte. Certo? Romper dessa fonte. Porque não adianta a gente ficar falando em dom espiritual se você está travado. Se uma pessoa ela está cativa, o que é uma pessoa cativa? Uma pessoa cativa é aquela pessoa que ela diz, eu sou cristão, ela é cristã porque ela aceitou a Jesus, porque ela está tendo a porta do livre acesso aberta, ela está tendo a porta aberta do livre acesso. Mas a verdade é a seguinte, ela não passou pela porta ainda. E a porta é Jesus. E a fonte que jorra para a vida eterna é o próprio Cristo. E quando você tem o Espírito Santo, ele se move em você e é ele que vai romper, é ele que vai abrir os canais, as aberturas, é ele que vai fazer o seu jardim fluir. É muito forte. Estou sentindo a presença dele. Fala dele é glorioso. Ele começa a manifestar sua graça e seu amor. Então vamos aqui. Então vamos entender. Primeira coisa que você precisa. Ser liberto. Eu estava falando com uma pessoa agora há pouco, que ela disse para mim, apóstolo, sou crente, frequento igreja, sou batizada, as portas de emprego para mim não se abrem, as portas do emprego para mim não se abrem, tá tudo travado, eu sinto um zumbi no meu ouvido, ou seja, são manifestação. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas estão em cativeiro? Aí, a pessoa está dentro da igreja, mas ela está em cativeiro. A pessoa está dentro da igreja, mas ela fuma, não consegue se livrar do cigarro. É um cativeiro. São níveis de cativeiro. Agora, se essas pessoas estão com esses níveis de cativeiro e elas não conseguem se libertar e o culto que é apresentado para elas não tem poder para acessá-las, eu te pergunto, essas pessoas estão sendo cuidadas? Essas pessoas de fato estão sendo pastoreadas? É por isso que eu digo, eu quero ser seu pastor. Eu quero lhe pastorear. Mas ser pastor e ter ovelha é via de mão dupla. Não é de mão única, é dupla. Porque do mesmo jeito que eu paro o meu tempo e ofereço o meu tempo a serviço de Deus para te abençoar, a Bíblia diz que aquele que é instruído deve honrar aquele que lhe instrui. Entendeu o ponto de vista? Então, a obediência à palavra, ela não deve ser só de uma via. Ou seja, de você só ser abençoado. Mas você também abençoar quem te abençoa. E isso se chama um princípio da fé, que se chama a honra. E a Bíblia diz, honra quem honra. Aquele que der um copo de água a um profeta, também vai receber galardão de profeta. Aonde está escrito isso? Vamos ver o que está escrito aqui, em Mateus 10, 42. Porque eu não estou querendo puxar sardinha para mim, ou querendo me beneficiar. Mas a palavra, ela tem que ser cumprida à risca em todos os aspectos. Mateus 10, 42. Quem der mesmo que seja apenas um copo, que seja de água, a um desses pequeninos, um profeta, por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa, ou seja, o galardão de profeta. Entendeu o ponto de vista? Então, note bem, o Senhor, ele não sai devendo nada a ninguém, certo? Por exemplo, eu trabalho com a cura do vício.
Já orei por diversas pessoas, né? Dessas diversas pessoas, eu tenho testemunho aí de pessoas que disseram: pastor, eu pensei que o senhor era mais um a pedir dinheiro para poder orar pela gente. Olha só, a pessoa gasta dinheiro com cigarro, um maço de cigarro, o mais barato, R$8, 7, R$8. 30 dias fumando um maço por dia, dá R$210. Você sabe quanto é o dízimo dessa pessoa que ela está dando ao diabo através do cigarro? É como se ela ganhasse R$2.100. Por quê? Quem ganha R$2.100 deve dar de dízimo R$210. Mas ela não dá o dízimo na igreja, mas ela usa o cigarro, prejudica a sua saúde, se destrói, comete pecado, porque está pecando contra o corpo, e está dando dinheiro. A quem? Ao maligno. Mas quando o pastor liberta ela, ora, liberta ela antes diz até que eu tenho pessoas que dizem: não, pastor, eu vou ajudar, eu vou ofertar. Não deram absolutamente nada. Muito pelo contrário, pararam até de falar comigo. Continua recebendo mensagem, mas parou de falar comigo. Né? É tipo assim, a dor de barriga acabou o milho, acabou a pipoca. Ou seja, acabou a dor de barriga. Aí eu pergunto, uma pessoa que tem um pensamento desse pode crescer espiritualmente? Pode alcançar outros níveis de relação com Deus, de comunhão? Porque não há uma conexão. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela sofre como vítima de obra de macumba, alguém pagou às entidades, pagou dinheiro às entidades, para que aquela pessoa passasse a ser atormentada. Então, repare, o filho das trevas paga para um feiticeiro fazer um voodoo, fazer um feitiço, para uma pessoa ficar com a vida atormentada. Então, aquele filho das trevas obedece bem ao diabo. E muitas vezes a pessoa que está numa igreja não quer obedecer os princípios da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: honra quem honra. Você que é instruído, reparta com teus bens com aquele que te instrui. Então o filho das trevas tem muito mais fé, tem muito mais atitude e age. E age. E tem resultado contra até mesmo muitos que se dizem crentes, que estão dentro da igreja, que são batizados, que estão frequentando a igreja. Então, o que está diferenciando esse filho das trevas, que está indo para a casa de macumba, destruir a vida de alguém que é crente, que crê em Deus, que está na igreja, que está orando? Qual a diferença de um do outro? Eu vou te dizer qual é. É a atitude. Eu não esqueci que eu disse que eu vou orar por você. Eu não esqueci. Eu vou orar por você. Eu vou orar pedindo a Deus que lhe destrave. Mas eu quero dizer para você que na fé, é por isso que a palavra está dizendo: se hoje ouvir a minha voz, não endureça o que? Seu coração. Que é o seu ser que dá ouvido a Deus, o seu ser espiritual, que é para dar ouvido a Deus, você não pode endurecer. Você tem que flexibilizar. Você tem que deixar o operar de Deus agir. Não é o operar de Deus agir só no receber. Porque eu vou te contar uma chave do reino. Uma das chaves do reino de Deus, eu vou colocar o versículo, eu vou dizer o versículo para você. Peraí.
Veja então o que está escrito aqui sobre o aspecto de dar e receber. Repare, em tudo, Atos 20, verso 35, em tudo vos dei exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. É mais bem-aventurado dar do que receber. Então, por exemplo, eu tenho orado constantemente por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão opressas. E eu tenho certeza que os resultados desta cura, dessas libertações, vêm pela abertura do meu ser de dar. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, se você não pega essa chave, que a palavra está dizendo que é mais bem-aventurança dar que receber, você também trava os portais de acesso para a sua vida. Porque o dar é uma semente. O livro de Eclesiastes diz, lance teu pão sobre as águas, porque mais tarde o encontrarás. Ou seja, é uma semente. Então, no reino de Deus, nós semeamos. E a Bíblia chama isso de fruto de justiça. Então, vamos lá. Eu quero produzir esse fruto de justiça também para você agora. Porque o desejo sincero do meu coração é que você seja destravada, destravado, e que o jardim de Deus que está dentro de você venha brotar a fonte de água viva, porque Ele é vivo. Ele ama você. Você é especial. Agora você precisa também aprender a honrar a esse Deus baseado no ensino que Ele está trazendo. Porque essa palavra que eu estou dizendo aqui, ela não é minha. Essa palavra, a Bíblia diz que ela é espírito e ela é viva. Então, quando você pratica a palavra, o que acontece? A sua fé se torna viva. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, se você escutar esse vídeo todo e não praticar, não abrir o coração para receber de fato, receber significa aceitar e praticar. Isso é receber. Então, quando você recebe, você se dispõe a praticar. Então, nesse momento, sua fé se torna ativa, se torna viva. Então, é por isso que a palavra está dizendo que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Não serve para nada. Ouvi, não pratiquei, não tem um resultado. Entendeu? Então vamos, eu vou ensinar primeiro, nesse momento eu vou ensinar você a sugar o fôlego de Deus, que é a unção. Porque o Espírito Santo, ele é um ar. Ele é um ar atmosférico espiritual. Então você vai sugar o mel da rocha. Quem é a rocha? Jesus. Tá certo? Ele é chamado a rocha, ele é a dura pederneira. Eu vou deixar o versículo para vocês aí. Ele é a rocha, ele é a dura pederneira. Olha o texto bíblico que eu estou comentando com você. Deuteronômio 32, 13. Ele o fez cavalgar sobre as alturas e o fez chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira. Olha que coisa linda. Você quer cavalgar nas alturas? Não é nessa atmosfera humana. Você quer acessar as alturas das grandezas de Deus, do mundo espiritual? Então você vai obedecer o que está na palavra.
as instruções que tá sendo passada para você aqui. Então eu vou passar para você aqui agora. Eu vou passar para você agora. Então é assim, né? Por exemplo, a sua oração deve ser introspectiva, ó. Fechar os olhos e, como quem medita, vai para profundo, dentro do seu ser. Isso. Procura o silêncio. Isso. Procura o silêncio. Nesse momento, você faz um exercício respiratório. Você vai agora sugar, soltar o ar, como se fosse um exercício respiratório mesmo. Só que a sua intenção é de completa dependência e desejando a presença do Espírito Santo. Puxe. Deseje. Isso. Solte o ar lentamente, naturalmente. Deseje ele. Isso. Desejando ele. A intenção é de achar ele. Você vai começar a sentir arrepios pelo corpo. Você vai começar a se sentir leve. Você está começando a ter acesso à dura pederneira. Anda lá, macho e cai. Para mim, ensinar isso para vocês é algo tão forte que começa a borbulhar dentro de mim a unção. Então, note bem, é um exercício e funciona muito. Pronto. Esse é o exercício para você sugar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira. Tá certo? Então, a sua atmosfera muda. Então, você sai daquela oração mecânica para você entrar numa oração de comunhão, de acessar Deus. É por isso que o reino dele não é um reino quê? De aparência, está dentro de você. Se você absolver isso aí, você está indo pelo caminho que Paulo falou. Buscai os dons espirituais e eu te mostrarei um caminho mais excelente. Entende? Porque as experiências do mundo espiritual partem daí. Amém? Agora, eu ensinei você a sugar a unção. Só que você vai treinar isso. Depois você vai treinar isso tão comumente que isso vai fazer parte do seu dia a dia. Pensar que não, você está catando o Espírito, catando esse mel, esse néctar celestial, que ele é Espírito e é vida. Ele é a palavra, ele é Espírito, ele é vida. É uma conjunção do mundo espiritual, mas que você acessa assim. Então, quando eu orava 8 horas por dia, e não tinha esse conhecimento, a minha oração não tinha tanto efeito. Mas depois que eu comecei, eu compreendi esse livre acesso, certo? Então, agora o que é que você precisa? Você precisa de um destravamento. E eu vou orar para você agora receber esse destravamento. É por isso que você tem que estar na live até o final. Porque isso é que tá. Quem quer receber vai até o fim. Para receber os mantos. Que são os mantos segredos. Então, nessa live aqui, ou melhor, nesse vídeo aqui, está sendo liberado 2 mantos fortes. Quais são? O livre acesso, na realidade 3.
o livre acesso de como você acessar, sugar o mel da rocha, tá certo? O conhecimento de que dentro de você existe um jardim e que é desse jardim que está dentro de você, do seu ser espiritual, é que brota, emana essa fonte de água viva, que é o próprio Cristo, mas tem que ser destravado, então tem que quebrar o cativeiro. Onde tiver cativeiro, tem que sair. Tem que sair o cativeiro da sua vida para que as fontes possam romper. A Bíblia diz claramente que ninguém entra na casa do valente, sem antes dominá-lo. Não é isso? Veja aí, veja o que está escrito aqui. Marcos 3,27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Só então lhe saqueará a casa, ou seja, poderá tomar os seus bens. Então repare, se a pessoa está em cativeiro, um valente da maldade invadiu a casa. E quem é a casa? A casa é você. É uma alma. Essa alma em cativeiro, ela vai sofrer problemas, doenças, depressão, enfim, várias situações. Então, você está passando por isso? Precisa de libertação? Eu estou aqui para te ajudar e te libertar. Entendeu? Então é desse jeito. Então, agora eu vou orar por você. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos, se concentre, como eu ensinei, e que você permita agora, pelo poder do Espírito Santo, pela autoridade do nome de Jesus que está na minha vida, eu vou ministrar para que as fontes do seu ser se rompam, sejam abertas, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, revestido com o dom da fé e o dom de operar maravilha, pelo poder do Santo Espírito, entra agora, meu Pai, na alma desta pessoa, no profundo desse ser, no jardim deste homem, no jardim desta mulher, e faça romper os rios de água viva que saltam para a vida eterna. Abram-se as fontes. Eu estou dando a ordem, em nome de Jesus. Receba. Anda lá, machuda e canta lá, maçori, anda lá, yasnai. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Seja destravada agora. Em nome de Jesus, 1. Em nome de Jesus, 2. Em nome de Jesus, 3. Receba em nome de Jesus. É muito forte. Bem, pessoal, esse mistério de hoje foi muito glorioso, foi muito forte. E você vai romper. Você vai passar a ser uma pessoa onde vai viver o destravamento desse mundo espiritual para a sua vida. Então continue conosco na Escola de Profeta e você vai vivenciar as grandezas de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, junto nessa fé, e até a próxima aula de Escola de Profeta. Deus te abençoe e fique na paz.